Mais um ano se iniciou, você é gestor de tráfego ou fotógrafo e ainda não montou o seu planejamento para o ano que se segue? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vinícius Fernandes, sou coordenador e gestor de tráfego na Alex Company e hoje vou trazer para vocês um conteúdo imperdível. Com esse conteúdo, você, fotógrafo, seja você gestor de tráfego, vai conseguir montar um planejamento estratégico para o ano inteiro com esse conteúdo. Então, vem comigo. Com esses 4 passos simples, mas que também se destrincham em vários outros passos menores, você também vai conseguir montar o seu planejamento para o decorrer do ano. Importante saber que somente ter esse passo a passo aqui ou adaptar da sua forma não quer dizer que você vai ter resultado nesse ano. O importante é que você aplique exatamente o que está aqui, além das suas estratégias de tráfego, para conseguir colher melhores resultados. E só um disclaimer aqui importante também, e se você não é fotógrafo de casamento, mas você tem um estúdio, trabalha com gestante, com newborn, ou até mesmo com fotografia corporativa, você também consegue aplicar o que está aqui nesse material, claro, fazendo suas adaptações, principalmente no que diz a parte orgânica, mas nós vamos chegar lá. Nossa estratégia, ela funciona com 4 passos. Quais são eles? Definir o objetivo, os mecanismos que a gente vai utilizar para atingir o nosso objetivo. O terceiro passo é o acompanhamento e o último passo é o nosso budget, a nossa verba mensal para as campanhas de tráfego, perfeito? Primeiro de tudo, eu preciso definir um objetivo. Se eu não tenho um objetivo claro da onde eu quero chegar, nada do que está aqui vai adiantar ser feito. Por quê? Porque eu preciso colocar uma meta, buscar atingir essa meta no decorrer do período que eu mesmo estabeleci. Todas as metas que você for colocar, elas precisam ter uma data de início e uma data de fim. Ponto. Isso para todas as metas. Então, definindo o objetivo, por exemplo, alcançar um faturamento de $500 mil no ano de 2025. Aqui eu deixei um link de um podcast da Alex Company, a empresa a qual eu faço parte, que trouxe um estúdio de fotografia, aqui no caso foi focado a gestante, infantil e Smash the Cake, mas que também vai trazer uma visão do outro lado de pessoas que estão conseguindo chegar nesse objetivo, na verdade até já ultrapassaram esse objetivo. Então é um cliente que hoje eu faço a parte de gestão, então eu trago aqui com propriedade para vocês esse planejamento. É algo que funciona, mas depende da execução. E fiquem tranquilos, esse mapa mental também vai estar disponível aqui no link da descrição. E já lembrando, se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e também ativar o sininho das notificações e me ajuda e me incentiva a produzir mais conteúdo como esse. Quando a gente fala em mecanismos, aqui tem uma parte fundamental, como a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Então vamos lá. A gente tem 3 passos que a gente precisa seguir: posicionamento, parte comercial e a parte de marketing. Se eu der muita atenção para um e pouca atenção para outro, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Eu preciso trabalhar com esses 3 passos em harmonia. Posicionamento é uma das partes fundamentais e que muitos fotógrafos acabam pecando. Geralmente, fotógrafos de casamento têm isso um pouco mais alinhado, mas os fotógrafos de estúdio já tendem a ter um pouco mais desorganizado a questão do seu posicionamento nas redes sociais. Mas vamos lá. No posicionamento, a gente vai ter 2 coisas: a nossa biografia, que é o nosso cartão de apresentação do nosso perfil, e também o próprio conteúdo em si. Lembrando, todo mundo que visitar o seu Instagram, ele tende a ir primeiro para os stories, depois para o feed e depois para os demais links, reels e áreas que tem no seu feed, tá? Então sempre lembrando dessa estrutura, é o caminho natural do usuário. Mas na biografia, o que precisa constar na nossa biografia? Primeiro de tudo, o nosso arroba ele vai estar lá descrito, obviamente, o nosso usuário, e aí eu preciso colocar um nome do meu estúdio, o meu nome lá. No caso aqui eu usei o Zezinho Fotografia, tracinho, foto e filme de casamento. Sempre o nome primeiro, seguido do que você faz, tá? Depois, qual que é o próximo passo? No caso, aqui eu coloquei um gatilho de autoridade, ou seja, especialista em foto e vídeo de casamento. E também já registrei mais de 1000 casamentos, então aqui eu deixo especificado a quantidade aproximada de casamentos que eu registrei. Aí a gente pode colocar uma frase embaixo de um CTA, como se fosse: vamos contar a sua história, e abaixo desse CTA eu deixo o link, tá? O ideal aqui é que tenha pelo menos um link de WhatsApp. Caso você não queira deixar só o link de WhatsApp, e particularmente o que eu trabalho, inclusive na minha própria bio do Instagram, existe essa questão do Linktree.
Só que no Linktree eu tenho que cuidar também a estrutura que eu vou colocar. Primeiro de tudo, eu preciso ter WhatsApp para a pessoa entrar em contato diretamente comigo. Depois, em segundo, como fotógrafo, eu preciso ter um portfólio. Então, o link para o meu portfólio, seja ele um site, seja ele onde for, eu preciso ter como segundo link. E algum outro link, caso eu queira deixar também, eu posso colocar na parte de baixo. Mas, via de regra, o WhatsApp e o próprio portfólio são os principais e não inverter essa ordem, perfeito? Também eu posso colocar o endereço do meu estúdio, caso eu queira. No caso de fotógrafos de casamento, isso acaba não sendo tão comum, mas caso eu tenha um estúdio, eu posso colocar o endereço do meu estúdio também. Quando a gente fala em conteúdo de Instagram, é uma das dúvidas mais comuns que a gente recebe aqui dos clientes da Alex, seja qual nicho for. Eu não sei o que postar, o que eu faço, me dá uma dica de conteúdo que eu posso colocar. Então aqui eu deixei um conteúdo que você vai seguir essa ordem para ficar um pouco mais claro. Vai dar serviço, vai depender da sua disponibilidade, mas eu te garanto que se você aplicar o que está aqui, você vai ter resultado. Então vamos lá, conteúdo do Instagram. Primeiro, a gente vai diferenciar os dois tipos. Conteúdos de feed, Reels e publicações semanais e também os Stories, tá? Então, para Reels, feed e publicações semanais, o que a gente vai publicar no nosso perfil. Lembrando, isso está focado em fotógrafos de casamento, mas você pode aplicar com as devidas adaptações para o seu estúdio. Na semana 1, aqui eu fiz uma divisão de 5 semanas para ficar um pouco mais claro e para não ficar muito repetitivo o conteúdo que a gente vai colocar no nosso perfil, tá? Então, na semana 1, o que eu vou postar? São basicamente vídeos de casamentos, especialmente semi-days. Semi-days funcionam muito bem porque eles trazem desde o momento da igreja até a festa, cerimônia, festa, preparação, tudo. Ele traz tudo condensado em um vídeo mais curto, então é interessante que você poste esses vídeos na semana 1. Na semana 2, vídeos com o Zezinho, no caso aqui o Zezinho fotógrafo, interagindo com os noivos e direcionando as fotos. Então você vai estar lá no casamento ou vai estar no pré-wedding fazendo o registro e aí você vai ter uma segunda pessoa. Eu sei que nem sempre você leva um assistente, mas é interessante que você tem uma pessoa que faça esse registro, você fotografando o casal, mostrando a foto para eles, interagindo com o casal. É muito importante para mostrar a sua dinâmica de trabalho. Por quê? Porque se eu vejo um fotógrafo, eu não sei como ele trabalha, a menos que ele tenha um conteúdo, e eu preciso ver se o estilo que o fotógrafo está utilizando, de posicionamento, direcionando os noivos e tudo mais, casa, tem aquele match com o meu estilo. Então é importante que você tenha esse tipo de conteúdo no seu feed, tá? Na semana 3, a gente vai postar vídeos de casamentos mais resultados, ou seja, um vídeo fotografando o casal, corta para o resultado da foto. Pode ser até mesmo a imagem da câmera, tá? Isso fica muito legal. Eu tô aqui, vem uma pessoa por trás de mim, faz a captura da câmera enquanto eu estou fotografando e depois eu mostro o resultado da foto editada. Funciona muito bem também. Na semana 4, eu posso postar vídeos com foco no trabalho, ou seja, quais são os pacotes que eu tenho, quais são as dúvidas que eu tenho, que os clientes têm mais comuns, né? As entregas, o que eu entrego no dia do meu casamento, o que eu entrego para os noivos quando fecham um pacote comigo, é interessante. E na semana 5, debutante, caso o fotógrafo faça esse registro de debutante. É muito comum também os fotógrafos de casamento serem procurados para fazer registro de debutantes. Então é interessante que a gente também tenha alguns desses modelos acima aí no nosso feed. E claro, aqui eu bati mais na questão de vídeos porque os vídeos eles tendem a ter uma taxa de retenção maior. Mas também, como uma semana 6 aqui, uma sexta opção, você também intercalar com carrosséis com fotos dos casamentos que você faz, perfeito? Se eu tenho um estúdio de gestante, infantil ou corporativo, você pode seguir essa mesma dinâmica, fazendo, claro, as adaptações necessárias, perfeito? Quando a gente fala de Stories, como eu comentei anteriormente, o teu Stories é a porta de entrada do teu perfil. Geralmente, a experiência do usuário que a gente acompanha aqui, o usuário entra no perfil, novamente, e ele olha os stories e depois ele vai para o feed. Então, já deixei aqui específico stories de bastidores, tá? Então, por que tem stories de bastidores? Porque ele tem um foco mais na execução dos ensaios, ou seja, mostrando um corte de registro, alguma coisa nesse sentido no ensaio de casamento. O próprio ensaio, fotografia, a mesma dinâmica dos vídeos a gente fazer também nos stories.
agenda aberta para o mês atual, então você fazer uma chamada para ação, ó pessoal, nesse mês aqui de janeiro, esse mês de fevereiro, a gente está com uma promoção imperdível, estamos com um pacote em desconto, você que ainda não fechou o fotógrafo de casamento, manda uma mensagem aqui no direct, para a gente conversar e te apresentar as nossas propostas. Então é interessante que você também faça essa chamada para ação nos seus stories e também trazer o rosto, né, o seu rosto, aqui o rosto do Zezinho para o perfil com maior frequência. Quando a gente trabalha com fotografia de casamento, é comum a maioria dos fotógrafos utilizarem o seu próprio nome. Show de bola! Posso utilizar o nome da minha empresa? Também posso, mas é importante que essa empresa tenha um rosto, que você traga esse rosto para o seu perfil, para que você consiga conectar, afinal pessoas conectam com pessoas, então é interessante que você esteja aparecendo, perfeito? E importante, é interessante que você mantenha pelo menos stories diários, tá? Para sempre estar trazendo pessoas para o perfil, até porque se você for rodar uma campanha de aumento de base, seja uma campanha de visitas ao perfil, uma própria campanha de video view, é interessante que você tenha, principalmente na de visitas ao perfil, essa questão de stories ativos. Senão a pessoa vai clicar no seu anúncio, vai entrar no seu perfil e não vai ter nada lá de stories. As pessoas são curiosas, elas querem saber os bastidores, então é importante que você mantenha essa frequência de publicação. Quando a gente fala de comercial, aqui é muito importante, a maioria dos fotógrafos também tem um problema muito grande, que são a parte de fechamento de vendas, tá? Essa parte comercial, ela é crucial, se não mais importante muitas vezes que o próprio tráfego em si, porque se eu tenho um tráfego bom e eu não consigo converter, de nada adianta, eu estou perdendo oportunidades, tá? Então é importante que você tenha esse seu comercial muito bem alinhado, perfeito? Então aqui também separei em 3 módulos, por quê? Porque eu preciso primeiro de tudo ter treinamento, treinar e capacitar o responsável de vendas a compreender as necessidades do meu cliente. Então se você é um fotógrafo solo e precisa se adaptar, precisa de um script de treinamento, precisa buscar conhecimento de parte comercial, faça, não espere, porque você vai estar perdendo oportunidades de estar fechando com o cliente por não saber conduzir uma call de vendas, uma conversa de vendas, perfeito? Então é importante que você faça isso, além de direcionar o cliente para a melhor escolha possível no momento. O que eu quero dizer com isso? O cliente chegou para você, muitas vezes ele vai dizer, eu quero gastar de tanto a tanto. Porém, você percebe pelas perguntas que você faz que o pacote que o cliente está solicitando, ele não atende da melhor forma às expectativas dele. Ou seja, é importante que você busque identificar as necessidades do seu cliente e direcione para o pacote que faz mais sentido para ele. Por quê? Porque assim você vai conseguir, além de vender um pacote melhor e mais caro, você também vai trazer para ele a importância de estar fazendo talvez um upgrade desse próprio pacote, de estar contratando um serviço um pouco mais caro, mas que vai atender e entregar muito mais do que ele mesmo está esperando, perfeito? Então a gente que direciona o cliente nessa parte de vendas. Também é muito importante que você tenha um CRM. Por quê? Porque o seu CRM, né, ele visa organizar os seus contatos novos e antigos, buscando viabilizar a sequência de atendimentos e priorizando o tempo de resposta e acompanhamento após o primeiro contato. Quando eu não trabalho com CRM e eu estou em trabalho hoje e recebo uma enxurrada de contatos, eu mando a primeira mensagem e depois esse contato pode se perder. Aqui eu coloquei um CRM, mas se você tiver uma planilha onde você consiga fazer esse controle, já serve. O importante é que você tenha um sistema onde você registre esses contatos para não deixar nenhum passar. Por quê? Porque às vezes a pessoa manda uma mensagem para você e ela não está no momento de falar. Ela viu seu anúncio, gostou, deu uma olhadinha rápida e te mandou uma mensagem. Você fez o primeiro atendimento e depois nunca mais chamou ela. Enquanto isso, ela está recebendo anúncios de outros fotógrafos e muitas vezes eles têm um tempo de resposta mais rápido e aí acaba fechando a venda e tirando a venda de você. Então é importante que você tenha essa organização em questão de CRM. E o follow-up, como eu comentei, então com o auxílio do CRM, nenhum contato tende a ser deixado para trás. E é interessante que você faça até 5 contatos antes de encerrar o atendimento. Pode ser que o contato saia na terceira, na quarta, na quinta vez, pode ser que você tenha que fazer mais acompanhamentos. Porém, é interessante que pelo menos 5 follow-ups você faça.
não desista do contato que mandou a primeira mensagem. E na parte de marketing a gente tem duas coisas, a gente tem o tráfego orgânico e a gente tem o tráfego pago, tá? Aqui eu não vou me aprofundar nessa estratégia, se você quiser saber a estratégia completa já tem vídeo aqui no canal para você acompanhar, mas o que você precisa saber que com esse fluxo de postagem, o tráfego orgânico irá trazer mais contatos para você, visto essa frequência de postagem que você está mantendo. Chegar tanto dos links da bio também, quanto ao próprio direct do Instagram, perfeito? E na parte de tráfego pago, a gente tem o seguinte: se você roda suas campanhas ou você tem um gestor, você é gestor e está prestando serviço, você precisa ajustar essas campanhas buscando sempre filtrar o público. Novamente, já tem vídeo aqui no canal a respeito de estratégia. Mas aqui eu coloquei, por exemplo, que mulheres no raio de 20 a 30 quilômetros do estúdio ou do local, da cidade que você atende, dependendo se for um local grande, é interessante que você mantenha esse fluxo, principalmente se você for de São Paulo, capital, ou nas regiões do entorno, é interessante que você mantenha um raio mais ou menos desse tamanho. Claro, se você mora em uma cidade menor também, você tem que avaliar isso, pode ser que você tenha que reduzir e tudo mais, porque acaba ficando um pouco distante. E noivas com poder aquisitivo médio para alta. É importante que a gente sempre busque pessoas que tenham um bom poder aquisitivo para não ter que estar negociando demais uma redução que muitas vezes a gente não consegue dar e acabe perdendo essas vendas, tá? Isso aqui é responsabilidade do próprio gestor de tráfego. O orçamento, então, tem que alternar o orçamento de acordo com os históricos anteriores de vendas entre conjunto. O que eu quero dizer com isso? A parte de otimização, entendeu? Pegar o histórico da conta, se eu tive mais resultado com vídeos, eu testar mais vídeos, se eu tive mais resultado com estáticos, testar criativos mais estáticos, testar carrosséis, então eu preciso fazer analisar esse histórico da conta e levar isso em consideração também. E a sugestão é que a gente mantenha uma campanha ABO, ou seja, a campanha ABO ela distribui o orçamento das campanhas a nível de conjunto de anúncio. Então eu tenho uma campanha, tenho 3, 4 conjuntos de anúncio e o meu valor que eu vou gastar em cada conjunto eu consigo separar individualmente, perfeito? Na parte de criativos, focar esses criativos 100% na conversão para todos os segmentos que eu for rodar. O que eu quero dizer com segmentos aqui? Sou fotógrafo de casamento, mas faço debutante. Meu criativo tem que ser focado 100% na conversão. Tem um estúdio de corporativo, tem um estúdio de gestante, de infantil, de Smash the Cake, também focar 100% na conversão, esses criativos, tá? E também cuidar com o volume de textos para não ficar muito poluído o meu criativo, e os vídeos eles tendem a ter uma taxa de conversão maior, por isso que eu bati bastante na parte anterior de vídeos, até porque o material que você produz no seu Instagram de forma orgânica, a gente também pode estar utilizando na parte de tráfego. E também acompanhar o feedback dos seus leads, né? Ajustar as campanhas conforme o feedback recebido para melhorar ainda mais a qualidade do público. Aqui a gente precisa de agilidade. Eu preciso ajustar as campanhas rápido. Eu identifiquei que as minhas campanhas não estão trazendo um público legal, eu preciso agir. Eu não preciso esperar mais uma semana para fazer essas alterações. Claro, subir a campanha hoje, 2, 3 dias a campanha está trazendo um lead um pouco ruim, ainda é pouco tempo. Espera 7 dias. Passou 7 dias, não performou, mexe. Passou mais 7 dias, não performou, mexe. Agilidade na execução para melhorar a qualidade desse público. Precisar subir criativo? Sobe criativo. Precisar de vídeo? Sobe vídeo. O importante é que você execute de forma mais rápida esses testes para conseguir qualificar melhor esse público. Quando a gente parte para o acompanhamento, nós temos o seguinte. Preciso fazer um acompanhamento mês a mês. Por quê? Eu preciso saber se as minhas vendas elas estão mais altas do que o mesmo período do ano passado. Sempre fazer essa análise porque a gente precisa entender se a gente está conseguindo avançar casas ou não. E claro, acompanhando novamente o desempenho mês a mês, né? A nossa taxa de conversão, a gente sempre tem que visar uma taxa de conversão de 10% para mais. Não é fácil chegar a 10%, já adianto para vocês. É complicado, dependendo do valor que você tem disponível, você vai gerar 100 contatos para fechar 10. Isso é o que a gente está batendo aqui. Porém, se a gente fechar 10 contatos de 100 e a gente tem um ticket médio de 5 mil, nós estamos falando de um faturamento de 50 mil reais. Então, se a minha matemática estiver correta, é isso mesmo. Mas isso você precisa sempre visar, aumentar a sua taxa de conversão. Às vezes o problema não é volume de lead, às vezes o problema não é qualidade dos leads. Aí entra novamente naquela parte comercial. Eu preciso ter uma taxa de conversão mais alta.
a análise das métricas, seja você gestor de tráfego, seja você fotógrafo que roda suas próprias campanhas, também é importante que você faça essa análise, né, para identificar possíveis gargalos e ajustar a verba com base no retorno analisado. Ou seja, eu tenho um conjunto que, dois conjuntos, ambos estão com R$10 cada. Um conjunto está trazendo mensagens a R$5 e o outro conjunto está trazendo mensagem a R$10. O público dele está mais ou menos semelhante. Opa, por que eu vou pagar 10 se eu posso pagar 5? Então eu tenho que fazer esse ajuste de verba, reduzir a verba de um, colocar a verba no outro, desativar o criativo que não está performando, então isso eu preciso fazer também. E o suporte próximo via WhatsApp aqui, caso você seja um gestor de tráfego e esteja prestando esse serviço, né, realizar os ajustes rápidos para priorizar a performance, como eu comentei. E para o nosso último item, a gente tem o nosso budget, o nosso valor de investimento mensal na plataforma, tá? Então o orçamento, sempre ajustar o orçamento conforme o andar do mês atual. Por exemplo, se eu tenho um orçamento de R$2.000 para gastar, esse mês aqui eu não estou fechando nada, esse mês está ruim. Não tem problema eu reduzir a verba, eu não preciso gastar todos esses R$2.000. Eu posso dar uma segurada e usar essa verba excedente no mês seguinte. Claro, com autorização do seu cliente, né? Não vá fazer isso às costas dele porque não vai ser tão legal. Mas é importante aqui que a gente rode pelo menos R$1.500. Por quê? Ano passado, início do ano passado, salvo engano, a gente estava rodando em torno de R$5. Às vezes nem isso era o valor que a gente pagava em cada conjunto de anúncio por dia. Hoje o dólar subiu. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está pagando praticamente quase R$6,30. Então, os anúncios estão ficando mais caros porque a gente depende do dólar. Isso é inevitável, foge do nosso controle. Mas é interessante que você tenha pelo menos R$1.500 para fazer essas campanhas funcionarem, tá? Vou ter resultado com R$1.000? Posso ter resultado. Já tive muito resultado com cliente investindo R$1.000 por mês. Posso ter resultado com R$500? É uma verba um pouco mais apertada, mas sim, eu posso ter resultado. O importante é que você teste. Quando eu falo R$1.500, é porque você não vai ficar tão limitado aos testes em função da verba que você tem disponível. Porque R$1.500, a gente está falando de R$50 por dia. Eu consigo testar 3, 4 conjuntos com verba mínima com esse valor. Então eu consigo fazer essa máquina girar um pouco mais rápido, tá? Mas sempre observe a sua realidade, obviamente. E sempre que você for reajustar os seus pacotes, por favor, sempre que você for reajustar os seus pacotes, você precisa fazer uma ação com data fim. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu for subir os preços dos meus pacotes, eu preciso colocar na cabeça do meu cliente que se ele não fechar comigo agora, no mês seguinte ele vai pagar mais caro. Então isso ele tem que ter ciência. Então sempre quando a gente for reajustar esses preços, a gente faz uma ação para conseguir fechar o máximo possível antes de reajustar o preço, perfeito? Com esse planejamento aqui, é muito difícil e muito improvável que você não consiga ter resultado durante esse ano, perfeito? É bastante coisa, dá trabalho e vai dar muito mais trabalho, afinal de contas, o resultado ele é consequência das nossas ações. Então esse foi o vídeo, se você gostou já sabe, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo que me ajuda a chegar a mais pessoas que também estão precisando montar um planejamento para o ano. Fiquem tranquilos que eu também vou trazer mais no futuro a questão de parte comercial para auxiliá-los também nessa parte, já que é uma dor muito grande que a maioria dos fotógrafos também tem, perfeito? Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo.